O Resenha Tricolor número 74 está no ar com a gente nessa semana mais que difícil. Daniel Perrone. Tudo certo, né? Quer dizer, tudo nada certo. Né? Tudo indo. Rodrigo Junqueira. Mesmo sentimento. E Daniel Campos. Mais uma semana. A música, produção. Os assuntos da semana: chegadas e partidas aos montes, quarto e quinto jogo sem vitória, renovação do Lugano, chegada do Arboleda. Por onde vamos começar, Perrone? Você, vai. Eu acho que a gente podia Faz começar as honras. Pelo pior. Vamos começar logo pelo pior, que depois a gente vai falando de habilidades, né? Vai melhorando. Vamos já destrinchar aí mais um empate, né? Um resultado ruim, considerado Casa, né? derrota, né? Para mim, porque Claro, para todos. mais uma vez o ataque não funcionou, né? E como eu escrevi aí no blog, o São Paulo faz um gol a cada 13 finalizações. O desempenho do ataque tricolor neste Brasileirão é desempenho de equipe rebaixada. Só não estamos na zona de rebaixamento por causa da nossa defesa. Tão criticada a defesa e tem 9 gols tomados, é um desempenho de clube no G6. Verdade. Tá faltando pontaria, né? Não, e você não sei se você colocou no blog, mas eu queria saber o aproveitamento de cruzamentos. Se eu não me engano, são 616 para 1 acertado. Provavelmente. Porque, puta, como a gente erra cruzamento, escanteio. Você acha que esse não foi um acerto, né? Passou por todo mundo, o cara furou, exato. A bola voltou. Você acha que esse tipo de dado que o Perrone trouxe, quanto é o jogador, quanto é o treinamento, quanto é o técnico e comissão? O que a gente pode tirar desses números aí, cara? Cara, eu acho que esses números eles refletem uma coisa que a gente até falou em alguns dias de análise, que o São Paulo não tem uma criação que funciona, e daí você não tem muitas bolas cara a cara, muitas chances claras de gol, e você chuta de lugares onde o gol não é tão... você não tem uma Só qualidade os adversários ofensiva. acertam, né? Não, primeiro, eu não tenho chute de longe, né? Quantos chutes de longe o São Paulo dá no jogo? Segundo, é muito toque de lado e pouca verticalização. A verticalização não acontece, chuta meio mascado, daí é um monte de chute improdutivo. Quando a gente vê melhores lances do jogo de São Paulo, não tem umas putas de defesa do goleiro adversário, porque a bola não vai no gol. Né? Você não tem esses lances, não acontece essas bolas cara a cara. Então eu tenho chute, aquele chute em meia boca, aquela tentativa no canto, e tem uma questão sim de não ter encontrado dentro das peças oferecidas, e a gente acha, a gente precisa ver como que vai ser esse momento de chegadas e partidas, um esquema do meio para frente que funcione, né? Eu tenho lapsos durante o campeonato de bons momentos, mas não é constante. Você fala, cara, eu olho São Paulo nessas 10 rodadas, eu tenho bastante estatística positiva de toque de bola e de posse de bola, mas a estatística de ataque ela é ruim, não só o chute, a produtividade é ruim. Eu concordo, acho que o gancho é exatamente esse, acho que falta volume para o São Paulo em alguns momentos, assim, faz 1-0, o adversário fica acuado, é o momento de dar uma pressão, de ir para cima, de fazer um 2-0, 3-0, talvez tentar resolver o jogo nos próximos minutos que você está num bom momento. Eu vi isso contra o Atlético Mineiro, a gente teve a chance depois do 1-1 de fazer o 2-1, de fazer o 3-1. Que foi quando o Cueva fez isso, colocou jogadas mais agudas. Contra o Atlético Mineiro, o Paranaense, desculpa, tomou 1-0 de posse de bola e não pressionou. Foi uma defesa e contra o Everton. Agora, uma parte que eu queria falar, não vou tocar a corneta, mas valeria. Eu acho que o Rogério Ceni ele está sendo um pouco teimoso em alguns pontos, a gente já falou isso aqui, e quando ele vai contra, ele desfaz essa teimosia,
foram resultados bons. Ele pôs o Lugano com jogos bons, Lugano bem em campo, melhor que o Lucão, na minha opinião. Colocou o Lucas Fernandes, demorou uma eternidade, o moleque entrou com bola, chutou no gol, criou, movimentou. Eu acho que tem que arriscar um pouquinho mais nesse sentido aí do que apostar nesses medalhões que são Cícero, alguns outros nomes que estão bem abaixo do que a gente precisa. Então, mas Junks, assim, nesse caso desse jogo contra o Fluminense, acho que a escalação foi boa, porque era o que a gente tinha, o Cícero não estava jogando. Perfeito. A gente precisava ganhar o jogo, então tirou o esquema com 3 zagueiros, até porque a gente não tem 3 zagueiros bons, né? Mas não temos 3 zagueiros bons e colocou um atacante a mais. Eu acho assim, a minha leitura foi, o gol saiu no começo do jogo, ótimo. Por pouco o Marcinho não faz um golaço, né? Depois do escanteio do Cueva, que cobrou baixo e o Marcinho deu uma sapatada e quase fez o gol. Mas aí acho que foi uma atitude muito inteligente também do Abel Braga, do técnico do Fluminense. Porque ele viu que o caminho era jogar em cima do lado direito do São Paulo. Então jogou inteiro em cima do Araruna, que é um bom jogador, mas não é da posição. Ele colocou 3 caras por ali. Exatamente. Então a gente tem que ver também a virtude do técnico do outro lado, que é um técnico experiente. Conseguiu enxergar o jogo, que infelizmente a gente... E por lá saíram as jogadas. Graças a Deus a gente abemos goleiro, né? Finalmente. O Renan provou que não é só sorte também, né? Que é outra, né? Mas por que ano passado inteiro ele ficou de reserva? Do ano tênis e já jogou com o dedo. Por que trouxe o Sidão? Também. Agora, Mas eu concordo com você dessa parte. E aí o Fluminense fez um gol, mais um gol de fora da área que a gente toma, né? Parece incrível, no mesmo canto. Parece incrível. 3 gols iguais. Pessoal desligado também, né? E aí no final a gente não teve a infiltração, o penúltimo toque, entendeu? A gente não teve isso e isso é preocupante. Do chute do Marcinho. O terceiro lance é o chute do Lucas Fernandes que o goleiro defende. Exato. O resto não tem chute no gol. Eu tenho 80 minutos do Lucas Fernandes que passou perto. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem souber me responder. Junks tocou no aspecto do Rogério aqui e tal. Desde o jogo contra o Cruzeiro, qualquer jogador que é apresentado sai jogando de titular. Isso é convicção? Isso é desespero ou isso é falta de planejamento? Porque o Morato saiu jogando contra o Cruzeiro, depois o Marcinho no jogo seguinte não saiu mais, o Michael Suel entrou. Sim, qualquer pessoa que chegou, o Denilson contra o Avaí já entrou, aí já vira titular no jogo seguinte. Isso é convicção na contratação, é desespero do técnico, é falta de planejamento da diretoria, a gente não tem opção e tem que fazer isso mesmo. Porque, cara, da onde eu me lembro, era reforço, ia treinar, ia se adaptar ao clube. Se encaixasse no esquema tático, saia jogando. Agora, tá me parecendo que você passou ali com camisa do São Paulo, você sai de titular. Não tô dizendo que é ruim, porque até as performances foram boas, mas... Eu acho que é um mix, eu acho que a gente só tem que separar. Acho que o planejamento é mal feito, sim. É uma reposição emergencial de peças que estão sendo vendidas. No momento, assim, me parece que é vender o jantar, o almoço para pagar o jantar. Vende um, então vamos correr atrás de outro, etc. E isso de escalar, não sei dizer se é falta de peças, se é convicção ou se é parte física também. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Né? O nosso técnico e a comissão técnica... apesar dele ser inexperiente, isso tudo já deve ter sido discutido muito por aqui, né? Mas a falta de tentativa não é. Sem dúvida, concordo. Por exemplo, esse jogo agora, tava tudo certo pro Cícero entrar no jogo e não entrou. Então tá tentando acertar. Os 3 atacantes... Foi uma boa tentativa, o problema realmente é a falta de peça mesmo. Você vê o lado direito, você não tem jogador. Quando machuca um ou outro... Desistiu, né? Porque na minha opinião, eu acho que isso tem impacto direto nos resultados. Contra o Atlético Paranaense, o Denilson, que já tinha dado um bom chute no gol, ele teve uma oportunidade de bater de novo e ele não bateu porque ele acabou de chegar. Então ele resolveu tocar porque falou, senão eu vou ficar de fominha, deixa eu tocar uma bola aqui pro Prato que estava pior posicionado do que ele.
Cara, pra mim é muita mudança, você não sabe direito se vai com 2, com 3 zagueiros. Agora, eu quero tentar entender, porque eu acho que a diretoria tem uma grande participação. A gente tá na 9ª rodada, a gente já vendeu 12 jogadores, tá contratando mais 5. Estamos na 11ª, não tá, mano? Já foram 10 jogos. 10 jogos, Tá indo pra 11ª, já desmanchou o elenco inteiro, já contratou tudo de novo. É difícil você cobrar um padrão do técnico. Por outro lado, a gente poderia estar muito melhor do que o que a gente tá com o elenco que a gente tem. O fato agora... assim, é que a gente está no pior momento e muito provavelmente a gente vai ter muita dificuldade nas próximas jogadas, nas próximas rodadas. É o momento de entrada e saída de jogador. E isso expõe claramente a falta de planejamento e principalmente a falta de dinheiro, né? Sim. Porque você está vendendo um jogador para pagar dívida, para comprar o outro. A grande pergunta que eu acho, além obviamente de a gente tentar entender se esse time vai para frente com esses jogadores novos, porque essa é a grande questão nossa agora, né? Não estamos pensando em nada além de fazer um campeonato minimamente decente. A grande questão é, todo esse dinheiro que está entrando com a venda dos jogadores desde o início do ano, esse dinheiro está sendo tá servindo para a gente amenizar a nossa dívida ou não? Porque se a gente passa um sufoco agora nesse campeonato e vamos passar, não vamos iludir ninguém. E ano que vem se estrutura a casa. E aí no ano que vem a gente vai passar a mesma coisa, né? Na minha opinião, falta a transparência no seguinte sentido. A diretoria comunicar para a coletividade tricolor, e a coletividade tricolor inclui torcedor, sócio, mundo, que é o dono do time, do clube, patrocinador, todo mundo, jogadores, jornalista, fornecedor de material. Faz que nem o Flamengo fez. Exato. Nós estamos arrumando a casa, nós vamos amenizar as nossas dívidas e nós vamos trabalhar para ter um ano que vem melhor. Briga. A minha informação, não é uma certeza, mas é uma informação vinda de uma fonte boa, é que todo o dinheiro de investimento deste ano, a partir da entrada do presidente, 50% vai para amenizar a dívida e 50% vai ser investida no futebol. Essa é a minha informação. Tomara. Só que eu gostaria que essa informação fosse clara para todo mundo. Fosse pública, né? Não fosse informação. Até porque é uma informação que você não pode bancar. Claro. Porque senão vão achar que você é da diretoria. Agora, só você tem essa informação. Pois é. Né? Então, é a pergunta que a gente tem que botar na mesa. O tempo está acabando, eu preciso fazer uma pergunta, porque tá todo mundo querendo saber isso. Ninguém aqui está satisfeito, certo? Alguém está? Nem de pé. Você tiraria o técnico? Não. Tiraria o técnico? Agora nesse momento, semana, não. Você mudaria o técnico? De jeito nenhum. Eu não sou de jeito nenhum, mas eu entendo a insatisfação. Eu também. Os números, eu publiquei esse post dos números. Eu não sou um cara eu não sou muito um cara de estatística. Eu não sou um blogueiro eu sou mais um blogueiro de emoção do que da razão. E pelo menos é o que eu acho. E eu coloquei esse post com os números, né, com base no Footstats, porque o Rogério fala isso sempre. Né? Ultimamente ele não tem falado. Porque mas virou contra, o feitiço virou contra. Exatamente, mas ele tem falado sempre sobre posse de bola. Sim. E os números agora são claros. O São Paulo tem números de clube rebaixado. E se a gente não fizer alguma coisa rápido, eu acho que ainda há tempo. E a gente está no olho do furacão, como eu falei. Vem um pouco. Estamos na entre-safra, vamos dizer assim. Por isso. Eu preciso responder. Pois não. É simples e rápido. Eu não sei direito se eu mudaria, mas eu acho que eu gosto do Rogério, mas eu acho que eu mudaria. Eu vou explicar o porquê. A culpa toda não é dele, mas as entrevistas dele, inclusive a de ontem, falando que está tudo bem, das duas uma. Ou ele não está enxergando a situação como todos nós torcedores estamos enxergando, ou ele acha que a gente é burro. E as duas coisas me preocupam muito.
Então, cara, acho que por esse motivo eu não quero ele fora do São Paulo. Eu faria como Atlético Paranaense, coloca outro cargo. Caio, eu penso rapidinho só. Claro. Eu penso o seguinte: o Rogério não tem tato de media training, ele não sabe falar. Ele ainda fala como jogador. Exato. Mas isso faz parte do treinador, do São Paulo Futebol Clube, principalmente. Isso faz parte do preparo. Analisando um fato, eu não estou falando a minha opinião sobre ele. Sim. Mas ele tem que aprender que que a coletividade do São Paulo precisa de explicações maiores. Mas eu não sou contra a permanência dele, não estou pedindo a cabeça dele. Mas se eu fosse o diretor de futebol, eu mudaria sim. Acho que tem um ponto para não ficar ruído da sua fala, para não dar chabu. Acho que a entrevista dele ontem tem 2 partes. E eu acho que vale destacar que o seu comentário, e eu concordo com ele, ele é muito da primeira parte, quando ele fala do igual para igual, porque depois ele até fala da dor que ele está sentindo, do incômodo que ele também tem, e do todo lado dele como torcedor, que eu acho que não é isso que você está trazendo. Exato, foi do começo. O começo da entrevista, quando ele fala que joga de igual para igual, e perde por detalhe, se a bola entra, se não sei o que, que nós isso é comentário de jogador. Então, exato. Mas então, é por isso que eu questiono, porque eu não sei quanto disso tudo que está acontecendo é miopia ou não, ou ele tá jogando pra imprensa, tal, mas porra, isso me preocupa, eu quero sair dessa. Alguma coisa tem que fazer. O Rogério não é o único problema, mas na minha opinião ele é um dos. Então por que a gente não começa a reparar onde está no nosso alcance? Pô, eu não consigo mudar a diretoria inteira, mas técnica eu consigo. Eu tendo a acreditar que o discurso dele é um pouco assim, com o pensamento que eu tenho de torcedor, que os 2 próximos jogos, passando essa tempestade, seja pelo bem ou pelo mal, ele vai deslanchar. Eu acho que vai pra frente. Eu acho que são 2 jogos difíceis e uma situação péssima. Acho que depois disso vai melhorar e acho que vai ser errado tirar nesses 2 jogos, porque acho que as coisas vão melhorar. A gente estourou demais, o tempo tem que ser muito rápido. Placar de Flamengo e São Paulo no Ninho do Urubu, domingo, 4 da tarde. Não vou perder minhas esperanças. Eu acho que o São Paulo segura o resultado e, quiçá, nos últimos minutos ganha de 1-0. O meu placar 1-0, o Flamengo tem jogo importante no meio da semana, talvez poupe alguns jogadores, mesmo que sejam feras os que estão no banco, mas... Não estão jogando bem, que nem o Santos também, nem o Flamengo, nem o Santos. Ganhando o Chapecoense, a mídia já acha que os caras são campeão de Marte. Eu acertei o primeiro placar, infelizmente não foi uma vitória, pode pôr o placar geral, que eu tô liderando a camisa aí. Absurdo. Eu repito o placar, São Paulo 1-1. Meu Deus, vocês estão perdendo... A gente erra tudo. Eu acertei o primeiro placar do ano, que foi esse, São Paulo e Fluminense. Puta, eu vou de 2-1. 2-1, São Paulo. Bola vai rápido, bola cheia, vai matar. Renan catou muito, defendeu muito. E o Bola Murcha eu acho que vai deixar passar isso aí, não sei se... Eu botaria no Cueva. Acho que o Cueva ainda não tá acertando. Eu achei que ele foi bem. Também. Ele tá com vontade de acertar. Tá correndo, mas não tá acertando ainda. Mas vai ficar só a bola cheia aí pro Renan, que mereceu. E agora o perguntas do internauta. Queria fazer uma retificação que eu também acertei o placar. Liderando, tranco com folga. Aqui liderando com folga. Então agora você que participou, obrigado. Várias perguntas. Começar aqui, Dani Perrone. Underline, Silvio Cardoso. Uma sequência de vitórias seria importantíssima para amenizar essa zica do clube. E as contratações devem ser titular no próximo jogo? Ou teremos que esperar o famoso tempo de adaptação? Cara, é aquilo que o Caio falou. Não tem tempo para você lançar um jogador experiente. A gente reclamava muito quando o jogador chegava e demorava para atuar. Então agora tá sendo o contrário. Deus quiser. O jogador já veste a camisa na apresentação e já entra no campo. Já entra treinando, né? Eu acho que o Arboleda deve ser testado como titular, vai ter que ter período de adaptação. O Gomes, argentino, principalmente, esse vai ter que ter um período, porque é uma área que ele tem que estar muito linkado com o sistema de jogo, né?
E o Petros eu acho que para mim é uma das maiores esperanças, porque além dele tirar o Cícero de campo, ele joga... Tem um bom futebol, Mas né? esse é o Eu acho único que que chega tem um- fora de ritmo, né? Porque ele tá de férias. Não, os 3 estão de férias. Não, os dois estavam Estavam jogando. jogando, mas seleção. terminaram, Ah, né? sim, é. Terminou a temporada, amigo. Sim. Verdade. Quer dizer, não é que tá de férias, mas tá estafado, né? Tá. Ah, sim, Então é como o Cueva chegou no ano passado. Ou o Michael Swan, né? Já pôr pra jogar é perigoso de cara, né? Pois é, mas eu acho que os 3 têm que ser titulares. Boa. Eu acho. Eu acho que também dizem que o Gomes tem um belo chute de fora da área, que era o que Exato. a gente tava pedindo aqui. Boa. Eu assisti o Santa Fé na Copa Sul-Americana, que eles foram campeões. Achei um bom O Santos foi jogador, bem. cara. Não tem nada assim também, não tenho mais informações, mas Tá lá. é uma né? boa tentativa, Bate cara. escanteio, É uma bate boa falta. tentativa. Boa. Caião, Rafael Dias. Você não acha que o Lucas Fernandes já é titular? Entrou muito bem na partida. Cara, pra mim é um dos maiores segredos do São Paulo Futebol Clube, por que não estavam dando chance pro Lucas Fernandes e pro Shailon. Porque eu ouço o discurso que tá se recuperando desde janeiro. Ele entrou muito bem contra o Mas o assim, embala os Atlético. dois no mesmo pacote, pra mim o Lucas Fernandes tá bem na frente Não, do Shailon. sim, mas, Tá, mas, tá mais mas, maduro. mas como você sabe? É? Não, Eu não, a gente nenhum não acompanha joga, né? treino, nenhum joga. Geração. Né? Tudo Eu bem. digo, Não, pô, eu Na tenho- teoria, o na Wesley tá teoria, na uma frente fila, dos dois. entendeu? Na Né? teoria, ok, mas eu não vejo os dois em campo, cara. A gente fala de aproveitamento da base, o Lucas Fernandes tá jogando bem. Ele entrou. Eu foi acho que bem. o Lucas Fernandes tem que ter mais Ano chance, passado sim, ele eu foi não muito embalaria bem o já. Shailon Prefiro no o Cueva pacote, na entendeu? ponta do que Ano passado ele já foi muito bem. Eu acho que entre Lucas Fernandes e Cícero, o Lucas Fernandes com certeza absoluta. Boa. Dani Campos. O Bola Freitas. Dani, só ele acha que tem Centurion, tem lugar nesse time? Oi? O rapaz está perguntando, puta, mal elaborada a minha pergunta, né? Bola Freitas, ele te pergunta, Dani, só eu acho que o Centurion tem lugar nesse time? Cara, eu acho que se o Centurion tivesse vindo agora pro São Paulo, fazendo o que fez no Boca, ele seria a grande contratação da janela. Também né? acho. Verdade. Mas parece que falou agora que Que não prefere. quer Ele não voltar. quer voltar, Ele não né? quer. E eu ele acho não que quer. ele não jogaria no São Paulo que ele jogou no Boca nunca. Entendeu? Por contexto de adaptação, Por isso eu acho que acho ele um cara tem que emocionalmente voltar. instável. Eu acho que o Centurion pode virar um bom dinheiro, que era Sim. uma coisa que quando ele saiu, a gente era descrente que acontecesse. Era tudo, tinha tudo para ser um mico. Eu acho que esse mico matou. Ele fez um bom campeonato no Boca real. Ele ganhou a 10 do Boca depois da saída do Tevez. Ele foi campeão argentino como peça importante. Não dá para você desmerecer isso, entendeu? Verdade. E se o dinheiro, o suposto dinheiro da venda dele para um clube mexicano, sei lá o que, puder fazer com que o São Paulo fique com o Jusilei, que vai. Cara, Claro, vai melhor com que Deus. todo mundo. Eu levo no Se for aeroporto. fazer isso, Exato. Com certeza. é o que dizem, né? A gente tem que se basear no que Tomara. dizem, né? O que eu não me arriscaria é tomar calote do Boca. Que isso é sabido de todo mundo. Porra, provável, Faz né? negócio e não recebe. Boa. Aqui o underline Araújo Felipe pergunta se eu acho que o rebaixamento é uma real ameaça. Eu acho que é cedo para falar disso, mas eu diria que sim, pelos anos anteriores, que está sempre se salvando, então precisa abrir o olho para isso. Ninguém está falando que vai ser não sei o que lá, mas precisa abrir o olho, cara, uma sequência de resultados que está sempre buscando respiro. O ponto é, a gente não tem time pra ser rebaixado, Pois na minha é. opinião. Nem Mas, vai ser. mas É uma tudo que tá ameaça. acontecendo, Cara, a diretoria, tudo exatamente. me preocupa, E cara. por eliminação também. Você É, vê os outros exato. clubes. Exato. Os outros clubes eles não têm Até o recurso. Vasco tá em a gente sexto, tem. porra. A Exato. gente tem recurso, gente, Exato. pra poder. Mas assim, uma coisa é péssimo, né? O Ale Losetti falou uma coisa que eu achei genial. O São Paulo toma comprimido de gripe com pneumonia. Pois É, é, né? é tipo Então, isso. pô, É tipo isso. A pergunta que Respira quer e calar volta. nós estamos melhorando a financeiramente? Ó, eu vou Porque até- se for pra sofrer isso aí todo ano, Que rápido, hein? melhora. Era pra acabar, mas vai rapidinho, já que o Beloto Underline CB mandou uma pergunta. Perrone, nesses seus 65 anos de blogueiro de São Paulo, é a pior fase que você já viu? Um abração do Beloto. Valeu, Beloto. O Beloto, cara. ele é o administrador do Resenha Mil Grau. Não, quer dizer, nesse período jurássico que eu tenho de blogueiro, acho que eu sou o pai dos Ele blogueiros. era, ele era de São Paulo. blogueiro de máquina de escrever ainda. Ele mandava os papinhos Pior que eu da tenho, porra. Mandava o As blog por pombas, cara, né? torcida Papiro de semanalmente. pomba.
Não, cara, é uma das piores fases mesmo, viu, cara? Assim, não digo com o time em campo, né? Porque a gente já teve fases. Coisa pior. Já tivemos times muito piores. Eu não sei. Não, fase não. 2013, eu acho acho que o time de 2013 foi muito triste e a gente passou muito apuro naquela época. Eu mesmo sofri, né? Porque eu fui pra Copa Audi e aí lançaram alguma coisa lá na Copa Audi que eu tava com a diretoria. Os caras queriam me pegar, cara. Os caras queriam me pegar no aeroporto. Na porrada, né? Você pagando passagem suave. Eu pagando passagem pra ir, cara. Eu paguei passagem pra ir, tudo. E aí, eu acho que ali foi duro também. O problema, cara, é que a torcida do São Paulo já dá sinais que não aguenta mais. No ano passado, a torcida compareceu. Em 2013, a torcida compareceu. Teve o efeito Muricy. Foi. Nesse ano, fora 15 Paulista, mil pessoas, 8 mil pessoas. 17 Está começando a diminuir. Isso é muito perigoso. Vai ter mais uma promoção para o torcedor? Até quando o torcedor vai aguentar? Tem que ter. Né? Tá bom. Obrigado a todos aqui, a participação. No final do programa tem um abraço a participação foi maciça aqui. Obrigado mesmo, um grande abraço, galera. Notas do jogo e análise tática rapidinho, porque a gente está com o tempo, produção dando bronca desde o começo. Convidado vai ter a honra, Renan Ribeiro. Nota 10, né? Pelo jogo? Pelo jogo. Nota 10. Merecia. Junks Araruna. O Araruna vai nota 6 porque estava fora de posição, começou bem o jogo, depois foi engolido, mas ele é um bom jogador. Rodrigo Caio. Acho que foi bem no jogo ontem. Não Achei que teve foi bem culpa também. no gol, nota 8. Foi muito mal na entrevista. Muito mal na entrevista. Péssimo. Não dá pra ele falar que a torcida vai o tempo inteiro, 5 jogos sem ganhar. Foi tão mal na entrevista Que que depois ele se retratou. retratou e mudou o discurso E a para... assessoria de imprensa escondidona, né? Ninguém ajuda, Não, mas não ganha nada. eu acho que a Fala o assessoria quiser teve e um papel foda-se. de ajudar. Fala antes, mano. Pô. Não, e que fique claro, eu tô falando que ele foi mal na entrevista, mas eu acho que a gente tem que parar com essa mania de caça às bruxas. Também. E que todo jogador tem que ir embora e ser vendido. Calma aí. Não quero que ele saia não, mas isso. tipo, não é por isso que a gente vai elogiar a entrevista do cara que foi uma merda. Exato. Lugano, puta, pela renovação 10, pelo jogo de ontem, um jogo seguro, não vi esse negócio do Lugano cansado que não aguenta 90 minutos, muito menos que o Lugano só funciona com 3 zagueiros. Nota 7. Júnior Tavares. O Júnior ontem foi bem, viu? Eu achei que foi, nota 6. Não Tá foi mal, voltando, né? Tá voltando bem. Jusilei, Junks. O Jusilei é 10, né, cara? Tá jogando muito, faz até gol, porra. Parece que a gente ganhou, né? Voando. Pois Não, mas o o Rafael é São 10, Paulo, né? O cara. cara tá muito bem. Ô, Thiago Mendes. Eu não acho ele essa porcaria toda que todo mundo fala. não. Eu gosto do futebol dele. Alguém comentou hoje que ele é um jogador moderno. Eu concordo. 6,5. Cueva, 5. Pelo muita vontade e pouca efetividade. Errou demais, tentou demais e errou demais. Verdade. Tá pra sair esse passe dele, né? Acertar esse último passe tá pra... O Marcinho. Marcinho joga muito mais do que jogou ontem. Verdade. Achei que cruzamentos muito mal executados e acho que vou dar 4,5 para ele ontem. Justo. Junks, o Denilson. Denilson, que eu peguei sua mania de chamar de Denner, hoje eu falei Denner 3 vezes. Eu também, cara. Que merda. Não sei porquê. Denilson. Denilson com o Brenner. Talvez comece com D, mas o Denilson é uma grata surpresa, cara. Ontem, no domingo, foi apenas ok. Falta um pouquinho de qualidade no último passe, assim, mas ele é um bom jogador. Pro time todo, né? Pois é. 6,5 pro Denilson. Lucas Prato. 4. Acho que não vem jogando bem, acho que tem crédito, tem que manter, que não é motivo para desespero, mas estou dando a nota do jogo, nota 4. No lugar do Cueva entrou o Lucas Fernandes, entrou bem, efetivo. Melhor que o Cueva. Melhor que o Cueva, arriscou chute, nota 7. Entrou também o Tomás. Sem nota, né? Jogou muito pouco, né? Não dá para avaliar. Não participou. Então a gente falou no começo do programa que a tática ontem foi uma tática que agradou. Acho que realmente os 3 zagueiros, o Militão foi mal contra o Atlético Mineiro e falhou no gol do Atlético Paranaense. Não acho que merece nada de crucificação, mas acho que poupar o Militão para não ficar marcado é uma estratégia interessante.
Que está improvisado na zaga, né? Lembrando que é disso, primeiro né? volante, mas Exato, pode jogar nas duas. zagueiro, né? E daí ele trouxe uma formação, que eu acho que tem 3 formações dentro do que ele trouxe de abordagem. Isso foi o que ele explicou na coletiva, né? Uma linha de 4, Jusilei, outra linha de 4 e o Prato. Só que tem variação do Mendes voltar e fazer dupla com o Jusilei e virar um 4-2-3-1, pode ser um 4-3-3. Então é uma formação interessante porque ela permite algo que a gente não estava vendo, que é ganhar esta faixa aqui. A gente fez 30 minutos muito bons com isso funcionando. Mesmo. Só que depois o Abel realmente foi bem, começou a explorar essa parte aqui. O Marcinho não estava fechando bem o lado direito, diferente do Denilson. Denilson fez um papel tático, por mais que ele tenha errado muito na frente, ele deu uma cobertura para o Júnior Tavares. O Júnior Tavares é muito menos exposto do que esse lado aqui. Sim. Todas as jogadas do Fluminense saíram por este espaço. Né? Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Tinha um senhor atrás de você no estádio que o cara... É por isso que eu falei atrás dele. Que o cara falou assim, cara, na minha época, o lateral marcava o ponta. Por que agora o ponta marca o lateral? Nossos dois pontas estão acompanhando o lateral e não atacam. Porque... O que mudou? Além de passar esses 100 anos, né? Mas tudo bem, o futebol mudou um pouquinho. O futebol mudou, mas a bola continua redonda. E aí continua, o objetivo continua a ser fazer gol. Meu pai fala isso também, é um ponta que recompõe bem e marca. Ele fala, na época um ponta fazia gol, não marcava ninguém. Exatamente. Não marcava ninguém, mas o futebol era muito menos físico, né? Então, hoje é um esporte que no máximo 2 podem ficar sem marcar, porque senão você fica muito desprotegido. Então, o que a gente viu lá, a gente até comentou isso, o Cueva e o Prato estavam ficando mais e não voltando, e aqui eram 2 linhas de 4 para fechar. O que estava acontecendo o Marcinho, nos 3 zagueiros, ele estava funcionando nessa função porque tinha sempre cobertura. Né? E o Thiago, ele não estava fazendo a cobertura porque ele estava num outro papel. Então, isso daqui que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro e foi bem no começo, não funcionou ontem porque o Marcinho fez um jogo muito ruim. Ele fez um jogo ruim taticamente e ruim fisicamente. Foi o pior jogo do Marcinho desde que ele entrou como titular. Então, eu não tenho para mim foi mais atípico ontem o Marcinho do que este é o Marcinho. Seria injusto. Mas a questão do lateral marcar, cara, não tem jeito. Se eu não tiver esta cobertura aqui, eu fico muito exposto como o Araruna ficou. Sem a cobertura, sem o cara da frente segurar o lateral, eu tenho triangulação com 3 caras atacando em cima de 2. É questão numérica, é 3 contra 3, senão eu sobra 1. Alguma observação tática, Ferrari? Não, acho que é isso mesmo, e a grande diferença do jogo ontem, na minha opinião, foi a inteligência do Abel. Essa foi a grande diferença. Ele sacou logo o caminho das pedras e botou o time para jogar naquele lado. E ele usou melhor o banco que o Rogério. Ontem o Rogério, contra o Atlético Mineiro, o Rogério soube usar o banco e mexer no time. Ontem o Abel o Rogério demorou para mexer. Na minha opinião, ele demorou. O Cueva tinha que ter saído antes do que saiu. O Lucas Fernandes devia ter entrado. Mas eu tiraria apesar o Marcinho, do Lucas sabia? falar que não é meia, né? Ele fala que ele é um segundo volante. Mas eu tiraria o Marcinho. Achei que estava cansado o Marcinho de tanta sequência de jogos. Mas tudo bem, é compreensível. E eu acho que o Lucas Fernandes e o Cueva podem jogar juntos. O Cueva mais solto, ele joga melhor. Acho que é isso. Se você tem outras coisas, viu coisas diferentes, viu pontos que a gente não viu aqui, comenta aqui que é sempre legal. O compromisso com a história de hoje, a gente vai falar sobre a história que ainda está sendo escrita, mas a história que já foi escrita brilhantemente até 2006. Diego Lugano. Vamos aproveitar a renovação confirmada do ídolo e falar um pouco sobre o jogador que já honrou um manto por 217 jogos. Perrone, quer começar falando do Lugano? Por que esse cara é o Deus? Não, eu acho assim, eu escrevi também no blog defendendo blog São Paulo Sempre, gente. A gente fazer propaganda, fazer propaganda. Então, eu escrevi 10 motivos que na minha opinião sustentavam a presença do Lugano por mais pelo menos 6 meses. Um dos grandes motivos aí, um motivo racional, é que o Lugano não se machucou desde que ele chegou.
Então acho que isso é uma coisa que é super importante. Só os outros, né? Irado. Pois é. O guerreiro é que eu diga. A outra é que você percebe, aí é uma coisa mais lúdica, mas você percebe que a presença dele no campo, mesmo não jogando, já fica diferente o Morumbi. Vamos pôr a imagem do gol aqui contra o Fluminense, o gol do Jusilei. Qual é o jogador dentro da área que mais comemora o gol? Pois é. Põe a imagem aí, produção. Pode continuar. Pode continuar. Não, os outros 8 motivos eu não sei, mas eu sei o principal. Vai lá dar uma olhada no blog. Eu sei o principal. É justiça e respeito com um ídolo tricolor. Um ídolo que está fazendo a história ainda, na minha opinião. Concordo. O que você quer falar sobre isso? E outra também, não tem zagueiro, né? Como é que vai sair mais um? Além disso, a gente precisa dele. E vem aquela, porque ele não aguenta a sequência de jogos. Aguentou. Aonde? Cadê Aguentou. o exame que fala isso? Porque Pois ele não é. teve chance. E tá melhor que o antecessor, né? Pô, muito melhor. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre os dados aqui do pessoal que não conhece muito o Lugano, que é nascido 2 de novembro de 1980, no Uruguai, na verdade em Canelones, e começou pelo Libertad no time, depois passou pro Nacional. Canelones é ali na divisa com Raviolis. Tipo essa. Aí depois veio pro Nacional, veio pro Tricolor em 2003, estreando no 1-1 com o Atlético Mineiro. E depois disso saiu novamente depois daquele empate contra o Inter na final da Libertadores em 2006 para a Turquia. Voltou agora e não perdeu status nenhum. Um cara que... Eu até quando eu fui para a Turquia tive essa sorte, eu saí com a camisa do São Paulo lá, escrita Lugano. Rapaz, aquilo ali parou a rua, os caras falando, meu, o cara não troca a camisa no clássico. Os caras do Besiktas, todo mundo, porra, não sei o que, o Lugano, não sei o que. Meu, monstro, referência mundial, cara. Dani, jogos históricos do Lugano, o que você lembra aí? Fora aquela entrada do Gerrard, que aquela é um momento mágico da carreira do Lugano. Acho que o Lugano ele representa a alma do torcedor em campo, né? Então, quando você vê o Lugano e o quanto ele vibra com uma vitória, o quanto ele vibra com um gol, o quanto ele torce para o time dar certo, estando ele em campo ou não, o quanto ele cobra a instituição por se manter em alto nível, né? Eu acho que tem um papel do Lugano de uma coerência de atitude, um bom senso na atuação, que é muito diferente da média do jogador de futebol. Isso precisa ser admirado mesmo. Eu acho que pegando desde que ele chegou, super contestado como jogador do presidente lá atrás, né, que ninguém entendeu a contratação do Marcelo, e daí quando viu o cara em campo, não dá pra falar, o Lugano é um zagueiro habilidoso. Nunca foi, mas é um zagueiro que joga tão sério, que tanto ganha o jogo, que cada vitória que ele participou faz com que ele seja um cara diferente. Acho que 2005 é o ano da vida do Lugano e que gera identificação, gera o vencedor, mas mesmo 2006, antes dele sair, ele era peça fundamental naquele time, foi vice-campeão da Libertadores. Ele quase fez o gol ainda na Libertadores, no final. Pra ele, né? Cara a cara. E eu acho que o Lugano, pra mim, hoje, como torcedor, ele é um dos últimos resquícios do São Paulo vencedor. Ele tá ali, pra mim, tem um valor simbólico que é muito importante, porque a gente tá vivendo uma fase muito difícil, cara. Eu saio todo jogo, sabe, cabisbaixo, eu tenho sofrido muito por causa do nosso time. Ver o Lugano ali me lembra de tudo que me fez estar aqui hoje com o programa com vocês, sabe? Porque, pô, essa nossa história é muito grande, a nossa camisa é muito pesada e não é discurso. E a gente tá muito machucado, cara. E ter esse cara ali me lembra o quanto o São Paulo é importante na minha vida, cara. E aceitou a redução salarial. Exatamente, Quer dizer, exatamente. É um ponto que muito torcedor falava pra mim no blog, São Paulo sempre, que falava assim, até o Lugano pode ficar, mas que aceite uma redução salarial pelo São Paulo. Aceitou, pronto. Não tem muito o que discutir. Eu também acho. Tinha gente que cravava que ele não ia aceitar porque ele gosta mais de dinheiro do que do São Paulo, deu uma queimadinha de língua de leve. E acho que São Paulo tinha que ter pagado integral pro cara mesmo. Paga 350 pau pro Wesley, pagar 6 meses pro ídolo monstro da zaga, não ia mudar nada pra gente mesmo. Tem uma coisa só que eu sei que tá estudado no tempo, mas a questão da despedida é muito bonita.
o depoimento isso vale ser mencionado. Pois é, para todos os outros. Né? Eu não quero uma despedida para mim, independente se ele vai parar ou não, tem uma despedida do São Paulo, né? Eu não quero uma despedida para mim, eu quero uma despedida para todos os ídolos que não tiveram uma chance de ter uma despedida. Quando você traz isso, também é um exemplo do que o Raí, que é o Raí, eu até trouxe a camisa para explicar essa história, não teve uma despedida à altura. Eu acho até para ser elegante com o Lugano, a gente tinha que mudar o nome desse jogo de despedida para jogo de agradecimento. Bom, é justo. Você, deixe seu comentário aí sobre o Lugano, sobre os ídolos do passado. Quem você quer ver aqui no Compromisso com a História? Isso é o que eu queria te falar, e dane-se a produção, vai estourar o tempo mesmo para ganhar nosso abraço. A questão que você falou é bonita mesmo, porque, cara, eu vislumbro para um ano de 2018 ou 2019, coisa rápida, prometo. Cara, por que os caras não juntam Lugano, Rogério Ceni, Marco Aurélio Cunha e põe no comando do futebol isso como referências que conhecem o São Paulo, que estão ali dentro, que amam, que estão no bem? Eu acho que isso aí agregaria muito pra gente. Varal do resenha de hoje, um pouco do Raí, né? Então a gente viu semana passada o Cueva jogando com a 10 do Raí e a gente falou bastante de despedida que o Raí não teve. Essa é a camisa preparada para a despedida do Raí, né? Ela foi vendida em loja porque ela seria usada na despedida, mas essa é todo o elenco jogaria com o nome Raí nas costas e o 10 do Morumbi no peito. Essa é uma das camisas que foi preparada para a despedida que nunca aconteceu. E quando eu pergunto, eu falo, pô, como é que eu acho camisa histórica de jogo? Como é que eu procuro? Bastante gente tem entrado em contato. Então, quando você pega essa aqui, né, da época da Libertadores de 92, procura olhar na numeração se a numeração é pintada. A numeração da camisa de loja, ela era no próprio tecido. Aqui ela é pintada, você vê que o pênalti até não é tão perfeitinho. A camisa de jogo, naquela época, tinha a numeração pintada, e daí você consegue ter uma dessas na sua coleção. Mercado Livre, grupo de colecionador, todo mundo que me pergunta onde achar camisa de jogo, existem 33 para o jogo. Você tem que procurar quem consegue uma delas, comprar ou trocar nesses grupos. Valeu! O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Queria agradecer o Daniel Perrone, que é nosso sócio aqui. Obrigado mais uma vez pela presença. Mesmo em momentos difíceis. São poucos os que dão a cara aqui, são só os esperis. Sorriso amarelo, mas estamos aí. Quer mandar abraço? Foi enviado para casa. Foi diretamente para casa. Aliás, um belo kit da Farma Ervas, nova linha Urban. Semana que vem estará aqui no programa. É meu pedido ainda. Quer mandar beijo, abraço para alguém? Quero mandar um abraço aí para toda a coletividade, falar que apesar de a gente estar numa situação tão difícil, a gente não pode deixar de parar de torcer. Eu acho que o torcedor tem que comparecer no estádio, não adianta reclamar fora da arquibancada, porque aí piora as coisas para mim. Boa. Tem toda a razão. Aqui, ó, Perrone, eu te pedi um favor, manda um beijo pra Cirleide, vai, que é fã sua e do Resenha. Cirleide, um beijo pra você. Boa. E saudações tricolores. Isso aí, galera. Jones, quer mandar abraço aí? Ó, tem o pessoal aqui participando forte, eu ia mandar um abraço pra Lois Raca, só que hoje não. Renan Farias 12, o Alessandro Camini, Mantovani, tem muita gente participando. Um abraço especial pro Fabião Assunção, naquela fase facinha. Se tá ruim pra você, imagina pra ele, né? O Sargento, que ele disse que foi desacatado pelo Sargento, não sei como isso pode acontecer, chamou de SBT ou de Band, não sei. Mas todo mundo aqui participa, obrigado. Continue participando, que semana que vem tem mais. Dani Milhares, você não anda mais o cara dos milhares, né? Deu uma... Parei também, velho. Cadê as embaixadas, o pessoal das outras cidades? Vamos lá. 2 abraços importantes que a gente espera poder receber pessoalmente aqui. Petros, que a gente acabou falando pouco, a gente gosta da contratação, um grande abraço. A gente está esperando o Petros aqui na bancada e será um programa especialíssimo e temos bomba, né? E há surpresa. Contratou o Petros. Contratou. Né? Então, Petros fechado. E outro que está muito perto é o Matheus Jesus. O outro que está muito Petros. Olha lá! Matheus Jesus, bom nome vindo da Ponte Preta, um volante que é promissor. Então um abraço para os dois. A gente tem bastante convicção que essa dupla estará aqui sentada no lugar onde Daniel Perrone está.
Abraço pessoal, deixa eu pegar o nome aqui. O Juan Lima 93 e o Renan Farias 12, pessoal que usa números no Instagram para dar sorte, igual você que usa a camisa vermelha, porque tem uma teoria que é o vermelho que vai salvar o São Paulo. É o Tele, o vermelho do Tele, isso vai salvar o tricolor. Obrigado. Se você gostou do programa, dá um like, não se esqueça de inscrever no canal. Quando chegar a 15 mil inscritos, o Dani tem uma surpresa, então corre logo lá. Um beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.